Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos discorrer sobre a anatomia humana, mais especificamente do sistema articular. Eu sou a professora Natália Nascimento e vamos ver hoje, então, nosso assunto sobre articulações ou junturas. Passado o nosso conteúdo de anatomia do sistema ósseo, que você conheceu os ossos que vão fazer parte tanto do esqueleto axial quanto do esqueleto apendicular, agora vamos ver nessa aula quais elementos fundamentais vão ser responsáveis por articular, por unir esses ossos, que seria por meio então das articulações ou junturas, que vão ser a porção no esqueleto que vão conectar então os ossos. As articulações, basicamente, vão ser subdivididas, essas articulações, em três tipos. Então, essa classificação se deu tanto com relação ao material, ao tipo de substância que vai estar ocorrendo nesse tipo, no tipo de articulação, quanto também o seu tipo de, o quanto ela confere movimento. Se essa articulação é mais fixa ou semimóvel, ou se ela é imóvel. Então, nessa imagem, com relação ao material, ao tipo de substância que vai formar essa articulação, a peça articular, elas podem ser, então, do tipo fibrosa, geralmente vai ocorrer na região da cabeça, são articulações bastante fixas, vão conferir ligeiro ou pouco movimento. As articulações cartilaginhas, ou no caso de tecido cartilaginoso, que vão conferir um leve movimento ao local entre os ossos que a compõem, e as articulações do tipo sinoviais. As sinoviais são articulações mais móveis, que vão estar geralmente localizadas nos membros e vão conferir movimento aos ossos que as conectam. Então, com relação ao movimento, elas vão receber, então, um nome específico. Então, essa classificação se baseia, então, na questão funcional, não mais no material, como acabamos de falar. Então, com relação a movimento, a classificação com relação à capacidade de movimento que essa articulação pode gerar, ela vai poder ser, então, do tipo sinartrose, que seriam as articulações imóveis, como exemplo, as suturas na região da cabeça, anfiartroses, que seriam as articulações ligeiramente imóveis. Aqui, como exemplo, teríamos, então, os discos intervertebrais, de tecido também cartilaginoso, e as diartroses, que são articulações bem móveis ou livremente móveis, que vão ocorrer então nas regiões associadas às articulações que vão ter o líquido sinovial, as sinoviais. Então, das fibrosas, nessa imagem, as suturas do tipo fibrosa, que vão conferir ligeiro ou quase nenhum movimento, essa fibrosa ela se subdivide então em três tipos, dependendo do local de ocorrência. Então, as fibrosas podem ser do tipo sutura, geralmente encontradas na região da cabeça, unindo os ossos da cabeça. Podem ser do tipo sindesmose, ou que vão ser articulações entre ossos, como observado aqui, entre rádio e ulna e tíbia e fíbula. E vão ser encontradas, então, nos membros, tanto superior quanto inferior, ou do tipo gonfose, ainda, que seria uma articulação encontrada, então, na arcada dentária. As do tipo sutura vão poder, então, ser suturas do tipo plana, escamosa ou serrátil, todas localizadas na região que vão conectar os ossos da cabeça. Nessa imagem, vocês podem ver vários exemplos das articulações do tipo sutura. Então, podem ser suturas planas, como a sutura entre os dois ossos nasal, osso nasal direito, osso nasal esquerdo, sutura do tipo escamosa, que vai ocorrer então entre o osso temporal e o parietal. Sutura do tipo plana, novamente, vai ocorrer entre o osso palatino e o osso maxila. E aqui uma sutura do tipo serrilhada, que vai ocorrer tanto entre os ossos parietais quanto entre o osso frontal e os parietais, assim como também os parietais e o occipital. Então, vai ser do tipo sutura serrilhada como exemplo.
Aqui, especificamente, né, dos ossos de conexão da cabeça, nós já falamos na aula de sistema ósseo com relação ao amadurecimento e ao crescimento desses ossos ao longo do desenvolvimento humano, em que essas suturas, ainda no bebê, elas não vão estar fechadas. Elas vão ser classificadas, então, como uma estrutura membranácea, que ocorre abaixo, que seria a fontanela, e ela vai estar ali protegendo, então, esse encéfalo da criança ou do bebê, e ela vai ser importante para permitir a passagem do bebê no canal vaginal durante o parto normal e também permitir que o encéfalo cresça fora do corpo da mãe, como já falamos. A outra classificação seria a sutura do tipo, então, um tipo de sutura, um tipo de articulação imóvel, seria do tipo, então, sindesmose. Então, vai ocorrer aonde? Nos ossos, tanto do membro superior quanto do membro inferior, do tipo, que seria essa membrana, ela é classificada como membrana interóssea. Okay? Então, seria um tipo de articulação entre o osso tíbia e fíbula e também entre o osso rádio e ulna, tá? Vai ser então unindo os ossos que vão conformar a região do antebraço e a região da perna no membro inferior. Já as suturas do tipo gonfose, elas são uma sutura bem específica, elas são uma articulação imóvel bem específica que vai ocorrer em um único local no corpo humano, que seria a dente alveolar, para fixação da arcada dentária no alvéolo, ao longo então, tanto de maxila quanto de mandíbula, para fixação da arcada dentária superior e inferior. Já agora falando do outro tipo, seriam as articulações do tipo cartilaginhas ou anfiartroses, ok? Que seria uma articulação que ela é ligeiramente móvel, é encontrada em vários locais no corpo humano e a subclassificação dela, os tipos de articulação do tipo cartilaginhas ou anfiartroses, elas vão ser as sincondroses e as sínfises. Vamos ver então onde elas são encontradas. As articulações cartilaginhas do tipo sincondrose podem ser encontradas então na cartilagem hialina, que vai ser as cartilagens costais, e também na sínfise, basicamente na sínfise púbica, que já vimos na aula de sistema ósseo do membro inferior, vai ser a estrutura que vai articular a união entre o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo na porção mais anterior, formando então o símbolo pélvico, que já havíamos falado. Então, as sínfises, elas vão ocorrer, então, elas são de tecido hialino e de cartilagem, de fibras cartilaginhas, né? Então, seriam de tecido fibrocartilaginoso, ok? A importância dela é amortecer o movimento e permitir também um ligeiro movimento para aquele grupamento ósseo, ok? Então, ela vai ser encontrada na sínfise púbica, unindo o osso do quadril, e ela também vai ser encontrada nas articulações intervertebrais, que seriam os discos intervertebrais entre os corpos das vértebras ao longo da coluna vertebral. Aqui a imagem, ok? A sínfise púbica, que vai ocorrer unindo, então, a porção do osso do quadril no segmento do pubis. E vamos ter também as sínfises vertebrais, que vão ocorrer, então, seriam os discos intervertebrais, que vão ocorrer na porção da coluna vertebral entre os corpos vertebrais, para permitir também ligeiro movimento e a absorção e diminuição do impacto. Então, aqui na imagem, podemos ver mais detalhadamente como esse disco intervertebral ele é formado. Que então ele é formado tanto de tecido de cartilagem hialina quanto de fibrocartilagem, ok? Então, entre as vértebras vai ter a ocorrência do disco intervertebral e ele vai ser importante para durante ao longo do dia, ao longo do movimento a gente vai estar realizando, esse disco ele vai diminuindo o tamanho dele e depois, posteriormente, no final do dia, ele vai estar um pouco ligeiramente menor. Posteriormente ao sono, esse disco volta ao tamanho normal dele, daí a importância, uma das importâncias do sono também, segundo literatura. E ele vai ser formado, então, por um núcleo interno, que eu vou chamar de núcleo pulposo,
e um disco de cartilagem hialina de tecido cartilaginoso mais resistente, ok? A outro tipo seria, no caso, as sincondroses, vão ser encontradas também nas articulações do tipo costais, tá? Mostrando aqui na imagem, ó, entre o osso externo e essa porção azul, entre o osso externo, e mostrando aqui entre as costelas, ela vai ser importante para quê? A gente já tinha falado na aula de ósseo, né? Elas vão conferir um ligeiro movimento e elas vão ser importantes para permitir os movimentos da respiração, a inspiração e a expiração, gerando o aumento e diminuição da caixa torácica para auxiliar, então, nos movimentos respiratórios. Então, vai ser a cartilagem, então, do tipo costal. As sinoviais são o último tipo, a última classe e uma das mais complexas, então, dentre os três tipos. E também a que vai conferir maior movimento, geralmente encontrada nos membros, membro superior e membro inferior. As sinoviais, dependendo do local, se ela é uma região da articulação do joelho, articulação do ombro, elas vão ter estruturas diferenciadas que vão ser importantes, então, nesse local. Contudo, essa sinovial, elas vão ter estruturas que são fixas, constantes. Toda sinovial vai ter, então, essas estruturas. O que seria? A região da cápsula ou cápsula articular, que seria a região que essa articulação ela envolve as extremidades dos dois ossos que a compõem, tá? Seria a região da cápsula articular. Essa cápsula, tem uma bicamada de membrana, né? São duas membranas. Então, tem uma membrana mais externa, que seria uma membrana que eu vou chamar do tipo de fibrosa, rica em tecido fibroso, confere maior resistência para a cápsula. E eu também vou ter a membrana sinovial, que ela é voltada para dentro da cavidade, onde vai estar ocorrendo, então, células produtoras do líquido sinovial. Então, uma especificidade da sinovial é que dentro do espaço interno, entre as extremidades ósseas que vão se conectar, vai ter a ocorrência então de um líquido ou líquido sinovial, que vai ser importante para reduzir o impacto e conferir também maior mobilidade a essa estrutura. Então, uma das características constantes da classificação da articulação sinovial é a presença do líquido sinovial. Além disso, sobre cada osso que faz parte da articulação, vamos ter uma superfície articular também e uma cartilagem articular. Vai permitir, então, a evitar que ocorra, então, o desgaste ósseo dentro dessa articulação, que apesar disso vai acontecer ao longo da idade, né, que seria no caso, o desgaste da articulação, que vamos ter, então, a artrite, a osteoartrite, que são, vamos falar, então, em outras aulas. Então, a articulação sinovial, o elemento que vai estar ocorrendo interposto entre ela é o líquido sinovial. Ela vai apresentar um grau elevado de mobilidade, então ela é do tipo de artrose. E dentro da cápsula, essas peças ósseas vão estar unidas pela cápsula articular, que ela é externa, e internamente, sobre cada osso, eu vou ter uma cartilagem articular. Para além disso, vamos ter peças acessórias que seriam os ligamentos. Esses ligamentos podem estar dentro ou fora da cápsula, então ele vai ser intraarticular ou extracapsular, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Mostrando novamente a cápsula, que é mais externa, a membrana sinovial, fibrosa externa e a membrana sinovial, que ela vai estar mais internamente, ok? E essa membrana sinovial interna vai ser importante para a produção do líquido sinovial. Essa imagem mostra agora a vocês as estruturas nas sinoviais que vão ser inconstantes. Então, em algumas articulações elas podem ocorrer, em outras não. Quais seriam os discos? Os discos que vão estar ocorrendo, a região dos meniscos. Os meniscos são estruturas para redução de impacto específicas que vão ocorrer na região do joelho, coxins adiposos para redução também do impacto, ou a presença de lábio ou orna na ponta aqui da seta, você vai encontrar, está observando aqui o osso do quadril e a cavidade do acetábulo, que vai receber a cabeça do fêmur. Então, ao entorno dele,
da borda do acetábulo, nós temos a região do lábio ou orna, que seria uma estrutura também de cartilagem para evitar o desgaste no contato, no atrito entre essa articulação. Assim também como ligamentos vão estar ocorrendo, ok? Então, os discos e meniscos são estruturas que vão ocorrer em algumas das articulações. Os discos vão ser mais arredondados e os meniscos vão ser na forma de meia-lua, como a gente pode ver aqui, ó, ok? Aqui mostrando os meniscos, ok? Na região da articulação do joelho. E aqui mostrando a cápsula, tá? Então, a cápsula seria essa região externa que vai conectar os ossos que vão fazer parte da articulação. E sobre a cápsula, para fixar, para estabilizar, vai ter a presença, então, dos ligamentos, que podem ser tanto extracapsulares, como vocês podem ver, ó, ele passa por fora da cápsula, quanto ele pode ser intracapsular, como você pode ver aqui, tá? Em corte, mas vamos ter os ligamentos internos no joelho. Então, esses ligamentos, olha só, eles são formados geralmente de tecido conjuntivo do tipo denso modelado, né? Que vão estar envolvidos, então, a ligar um osso ao outro, ok? E vão apresentar uma variedade de formatos, como vocês podem ver, e esses ligamentos vão ser importantíssimos na estabilização da articulação. Ok? Então, mostrando aqui uma cartilagem articular, ok? A porção da cartilagem sobre cada peça óssea e também ela vai estar externamente associada para estabilizar então a ligação, aqui mostrando um ligamento e a cartilagem óssea. Okay? Então, cada camada de cartilagem hialina vai recobrir também as superfícies articulares do osso, vai dando então, vai conferir a ele esse aspecto mais liso e esbranquiçado. Isso é importante para quê? Para diminuir então o processo de atrito entre esses ossos, ok? Aqui mostrando novamente, tá? A membrana interna da cápsula, que vai ser produtora, então, do líquido sinovial. Esse líquido vai ser importante, então, nutritivo, para lubrificar a articulação de face interna. Então, reduzir, então, o atrito e o impacto ao longo das atividades diárias, então, sobre a articulação. Okay? Mostrando novamente aqui a articulação mais complexa que vamos encontrar seria a articulação do tipo sinovial. Vai possuir uma cápsula externa de tecido fibroso, nós podemos ver aqui, e uma porção mais interna que vai ser da membrana sinovial. E essa membrana vai ser produtora, então, do líquido sinovial internamente. Sobre cada osso eu vou ter uma cartilagem articular, que vai ser então na porção que vai articular com o próximo osso para diminuir então a ocorrência de impacto e atrito. E o líquido sinovial vai ser importante como líquido lubrificador para melhorar o movimento ao longo do esqueleto. Ok, gente? Certo?